no ar. Broncas da Cidade, com Sérgio França. Olá amigos e amigas de todo o Brasil. Para você do meu estado Pernambuco, prepare-se para gritar forte comigo. Aumente o volume de sua TV e grite forte comigo, Pernambuco. Eu quero é bronca! Anote o WhatsApp do Broncas da Cidade na sua tela. 81996778828. Mande problemas pra gente, mande broncas pra gente. Mas antes, deixa eu mandar um abraço ao meu amigo Samir Abuana. Sempre um bate-papo muito agradável, né? E a gente aprende sobre política, saúde, todo dia, de segunda a sexta, de 1 da tarde até as 2 da tarde. E às 2 tem o Broncas da Cidade. Anote aí o nosso Facebook Broncas da Cidade na sua tela. Anote também pra gente, anote o nosso Gmail, broncasdacidade@gmail.com. Eu sou Sérgio França e esse é o autêntico, o original, o número 1 Broncas da Cidade que está no ar. Broncas da Cidade. Na abertura do programa, eu gostaria de chamar a atenção dos senhores e das senhoras para o alto índice de crimes envolvendo cada vez mais crianças e adolescentes. 2 meninos e uma menina, entre 14 e 17 anos, confessaram ter matado um garoto de programa de 13 anos. Garoto de programa de 13 anos. As crianças hoje, elas não têm mais a felicidade de brincar, talvez por falta de educação dos pais, entrem logo no mundo do crime. O crime que nós vamos mostrar aconteceu em Araraquara, a 291 quilômetros de Araçatuba. A menina foi detida primeiro em casa porque havia sido vista com a vítima horas antes. Em seguida, ainda no mesmo bairro, os policiais detiveram os 2 garotos em um bar. Os adolescentes indicaram a participação de um outro menor que trafica drogas, de apenas 14 anos de idade. Ele foi detido com a faca usada para atacar o menino. A arma estava escondida debaixo de uma piscina. Olha o tamanho desta faca, usada por crianças na prática do homicídio. A Polícia Civil ainda investiga a participação de uma quinta pessoa, também menor de idade. Segundo a confissão dos menores, a menina atraiu a vítima até o local do homicídio, o quintal de um prédio onde os meninos e o adolescente de 17 anos estariam prontos para dar um susto. E que susto, hein? O menino acabou morto com várias facadas. Além de, no local, consumir drogas, faziam prostituição. Que país é esse? Que país é esse onde nossas crianças estão envolvidas em homicídios, prática de venda de drogas, prostituição? Isso me preocupa muito porque esse é o futuro do nosso país. E aonde estão as autoridades? E aonde estão, ou onde está a autoridade? As crianças aí, uma quadrilha de crianças entre 14 e 17 anos. E eu sempre digo, é por isso que a principal bandeira desse programa é o tráfico de drogas. Sempre envolvido o tráfico de drogas. Esses marginais mequetrefe usam as crianças do meu país para vender drogas. Temos que mudar as leis do país. Mudar de forma severa, rígida. Traficante tem que ir para a cadeia. Ou, no mínimo, pena de morte. Legalizada, claro. Até que ponto nossas crianças vão ser vítimas desses mequetrefes? Não é fácil, viu? Policiais do 4º BPM, Rocan, realizando diligências no bairro de Mutirão, em Camocim de São Félix, avistaram 2 mequetrefes. Heleno Jerônimo José Edinaldo fazendo uso de maconha. Ao fazer a abordagem, foi encontrado
uma pequena porção de maconha e uma caixa de fósforos. Diante dos fatos, os mequetrefes foram levados até o plantão, onde vão responder por posse de entorpecente. Em diligência continuada, após a apreensão de drogas dos usuários, o efetivo Rocan se dirigiu até a residência de um indivíduo conhecido por Mané de Duda, do mutirão de Camocim de São Félix, ao qual estava com uma moto Dafra prata. E que quando o efetivo avistou, a moto não tem documento. Ao realizar uma revista na casa do mesmo, não possuía nenhuma identificação. Foi conduzido para a DP de Bezerros. Parabéns ao efetivo da Rocan, ao cabo Cordeiro, os soldados Sandro, Mendonça e Elson. Esse é o Broncas da Cidade. Anote o nosso WhatsApp do Broncas da Cidade na sua tela: 81996777828. Mande problemas pra gente. A apreensão de drogas durante a operação do município de Lagoa Grande, equipes da Rocan e durante não só a Rocan, como o pessoal da 7ª CPM, o pessoal do serviço reservado, prenderam por tráfico 4 adultos e 2 adolescentes com 289 pedras de crack. São eles: Aurismar Ladim de Souza, de 29 anos, Antônio Carlos da Silva Lima, 20 anos, Felipe Afonso dos Santos, de 20 anos, e 2 adolescentes, um de 15 e um de 14 anos. Os 4, juntamente com os 2 adolescentes, foram detidos, os maiores autuados em flagrante e os menores, tá em casa já. Operação Cinquentinha sob o comando do Major Lemos, subcomandante do 11º BPM, em andamento, visando aí transmitir uma maior sensação e tranquilidade aos moradores da área integrada de segurança 5. Olha aí, ó, uma batida grande do pessoal do 11º Batalhão, a Super Blitz, atuou nos bairros de Casa Forte, Passarinho, Casa Amarela, Guabiraba, Brejo de Beberibe, Nova Descoberta, Vasco da Gama, Morro da Conceição. Parabéns a esse grande efetivo aí da Super Blitz. Parabéns ao comandante Ronaldo, os bravos homens do 11º BPM, o capitão Santos, tenente Santos também, além dos praças envolvidos. Olha lá, ó. Para a mão na cabeça, é polícia, rapaz. É assim que a polícia tem que ir para as ruas. É por isso que o alto índice de criminalidade na Zona Norte baixou bastante, inclusive está fechando aí com 2 ou 3 homicídios, se eu não me engano. Parabéns a esse tipo de policiamento preventivo. Tem que botar esses mequetrefes na cadeia. Foi realizada uma operação pelos bravos guerreiros do 24º BPM, com a guarnição tática da cidade do Brejo da Madre de Deus e a guarnição da cidade de Jataúba, para rebelar um ponto de droga existente na rua número 24, no bairro Boa Esperança, na cidade do Brejo. No local residia Giovanni Luiz Pereira e também Alex Ivanildo Pereira, ambos irmãos. Na residência foi encontrado 680 gramas de maconha, com 2 balanças de precisão, vários celulares, cartões de créditos, provenientes de roubo realizado pela dupla, além de uma touca ninja. Olha a cara dos mequetrefes! Parabéns aos bravos guerreiros do 24º BPM, o soldado Alberto Correia. Põe na tela aí, o pessoal do batalhão se preparou aí. Parabéns ao pessoal, soldado Alberto Correia, soldado José Walter, soldado Bezerra Silva. Olha aí a frota do pessoal, os bravos homens, soldado Aquilino, soldado Leandro Aleixo e o soldado Pereira. Essa é a turma que faz a diferença aqui. Anote o WhatsApp do Broncas da Cidade na sua tela: 81996777828. Alô, Pernambuco, prepare-se para gritar. Grite comigo, eu quero é bronca aqui, Paulo Dias! Sérgio está dando entrada aqui no Hospital da Restauração com 3 tiros. Michel Eduardo, ele veio de Caruaru. O que é que realmente aconteceu com você, Michel? Eu tava numa festa, aí quando eu saí de lá, aí uns caras me acompanharam e atiraram em mim. Você conhece os elementos? Isso não. Você tem, assim, algum envolvimento com alguma coisa ou inimigos? Não. Não rixa com ninguém, não. Nem teve briga lá no local? Não. Simplesmente o camarada veio e atirou em você? Foi.
Aí a situação é essa, ou seja, ele está dando entrada aqui no Hospital da Restauração com 3 tiros, certo? E vai para o setor de emergência, né? Vai passar pelos médicos para ver realmente, fazer uma avaliação do quadro de saúde dele. Do Hospital da Restauração, Paulo Dias para o Broncas da Cidade. Céu brilhante, bravo, um dos maiores repórteres policiais do nosso meio de Pernambuco. O repórter Paulo Dias está na sala de imprensa de segunda a sexta, das 7 da manhã às 9 horas, para você fazer a sua denúncia. No ar, linha Zap Vermelha. Bota no ar! Olha, Sérgio, uma coisa muito importante eu tenho a dizer. Você é o único apresentador de programa policial que dá oportunidade dos telespectadores falar as broncas, mandar recado e falar as coisas que acontecem no bairro. Nenhuma outra emissora faz isso, porque eu já mandei para as outras emissoras que fazem o mesmo programa do seu top e nenhuma nem sequer lê os nossos recados que manda para eles. Como vídeo, como também vozes, mensagem de voz, ninguém manda, e você manda mesmo. Então eu digo, eu também aqui no Alto Leonardo quero é bronca. Mande bronca! Broncas da segunda, Broncas da Cidade de segunda a sexta, de 14 às 14h30, canal 22. Ajude Sérgio França a comprar o leitinho das crianças. Indique! Broncas da Cidade, com Sérgio França. Aí tem uns manés aí que vivem só... Meu irmão, não adianta você tentar passar o contrário, porque é assim que a gente faz. Eu tenho 30 anos de jornalismo, então... tá bom, vamos deixar para lá. Deixa eu falar aí do repórter, na verdade, do Delegado Cidadão, que é um quadro novo e diferenciado para você que quer fazer uma pergunta ao delegado. Bota no ar o Delegado Cidadão. Hoje quem está respondendo a nossa pergunta é o doutor Guilherme Mesquita, delegado de polícia. Doutor, fui intimado para ir a uma delegacia. Eu tenho que ir com advogado? Olha, eu sempre costumo dizer às pessoas que ela vá à delegacia da forma, né, que ela melhor, né, ache para ela. Que ela seja mais confortável, que ele seja mais confortável. Nada impede que ela vá com advogado. Mas necessariamente, as pessoas quando são intimadas a ir à delegacia, elas vão ser intimadas como testemunha, como declarantes, ou como vítima, ou como autor do fato. Se for como autor do fato, é provável que ele vá sim com o delegado, com o advogado. Entretanto, se ele for vítima, se ele for testemunha, né? Ou seja, se ele não for autor do fato, eu creio que ele pode ir muito bem à presença do delegado de polícia, onde será muito bem tratado e todos os seus direitos bem assegurados. Muito obrigado ao doutor Guilherme Mesquita, que volta amanhã, outro delegado, com outra pergunta. Se você tem alguma dúvida, quer perguntar, anote o nosso e-mail, broncasdacidade@gmail.com, aí na sua tela, para você mandar para a gente perguntar ao delegado e no outro dia a gente manda a sua pergunta para ele. Deixa eu colocar no ar um quadro que, por sinal, eu às vezes me sinto assim, eu gosto de ajudar, mas que andaram copiando o quadro do Você é o Repórter, andaram copiando, não é? Tá pronto então aí? Você é o Repórter, aqui comigo? Bota no ar! Aí pessoal, mais uma vez estamos aqui, bairro Viana, que é a comunidade aqui precisando de ajuda. Como estamos vendo a barreira aqui caindo aqui, e o caso aqui está sério, né? Moradores aqui desta localidade estão precisando de um socorro urgente. Senhor prefeito, opa, bom dia. Boa tarde, né? Boa tarde. Estamos aqui precisando de uma providência. Ele aqui já caiu aqui na casa do moço, destruiu aqui a parte do barraco. Prefeitura, precisamos de uma urgência, moradores aqui desta localidade, de emergência. A situação aqui, o estado de calamidade, emergência total.
famílias que precisam de ajuda, que precisa, né, de alguém que responda por eles aqui, alguém responsável aqui nesta localidade. Precisamos de um socorro aqui de vocês, senhores prefeitos. Emergência aqui, precisamos de uma emergência. Bairro Viana, Camaragibe, próxima à estação do metrô. Estamos aqui precisando de uma urgência. Meu amigo, eu vou ser muito sincero com você, como eu sou com os meus telespectadores, que são meus amigos e minhas amigas. Infelizmente, Camaragibe, a gente não consegue falar com ninguém. Até eu não tenho nada contra nenhum prefeito. Aqui todo dia a gente denuncia a Prefeitura de Paulista e eles mandam agora fazer o serviço. A gente denuncia Recife e eles mandam fazer o serviço. Porque é muito grande a dimensão das cidades, não é? Nem sempre o órgão está lá presenciando. Acho que cabe a nós também ajudarmos a conservar a cidade que a gente ama. Agora, Camaragibe é impossível! A gente manda uma nota de... Eu tenho aí 25 e-mails enviados para Camaragibe, para a assessoria de imprensa, e eles fazem de conta que não chega. É por isso que na próxima eleição... É bom você repensar no próximo representante que serve ou não para você. Porque ajuda a gente aí, pessoal. A nossa função é denunciar, reclamar, bater, sentar madeira nos caras. Agora os caras também não ajudam. Então, ajude a gente elegendo certo o seu representante. E bolhufas, e bolhufas, e bolhufas. Ora, bola. Pronto. Deixa eu falar aqui do Conversa Franca, onde nós temos agora, a partir de agora, a presença do cronista policial, o maior repórter de polícia do Rádio Pernambuco, um cara pioneiro, chama-se José Dirceu, que vai falar nesse momento pra gente sobre o que acontece dentro da violência doméstica, não é? Com um comentário no Conversa Franca. Coloca no ar. Conversa Franca, na opinião de José Dirceu. No Conversa Franca de hoje, a situação das pessoas que não se entendem em casa é um problema sério. É ou não é? É pai contra filho, filho contra o pai, a mãe contra a filha, contra o filho. Parece uma coisa bíblica. Ninguém se entende mais. Por quê, hein? O que está faltando, hein? É só desrespeito? É só cultivar o ódio, a ofensa? E ninguém pensa no amor? Ninguém pensa em Deus? O que vocês estão pensando? Amanhã, quando se afastarem, um vai chorar com saudade do outro. Por que não se entendem agora? Para que isso? É sempre o rádio, a televisão noticiando coisas ruins que ferem as pessoas porque vocês provocam. Existem alguns agentes, a bebida alcoólica, exatamente, e outras coisas que existem por aí, né? Drogas ilícitas. E todo mundo briga para ter uma droga ilícita. Isso é o diabo, é o demônio. É preciso que nós tenhamos agora uma chance para que Deus entre em nossas casas, em suas casas. É ou não é? José Dirceu para o Broncas da Cidade. É exatamente, por isso que a gente pede sempre às famílias, você que é pai, você que é mãe, não é? Para acabar com essa coisa de briga dentro de casa. Onde já se viu o irmão matar irmão ou o filho matar pai? Eu acho que falta Deus dentro dos lares. O repórter Zé Dirceu foi muito categórico em informar isso. Que é preciso você, às vezes, perder o seu ente querido para amanhã sentir falta. Vai lá, dá um abraço no teu pai, vai lá, dá um abraço na tua mãe, no teu irmão aí. Acaba com isso, você é vizinho aí que anda brigado, vai lá, bate na porta dele lá e diz para ele lá, ó, vamos acabar com isso, vamos viver em paz. É assim que a gente constrói um mundo melhor. Tô certo ou eu tô errado? Pronto. Aqui, deixa eu mostrar para vocês. Em Bezerros, o pessoal do 4º BPM está procurando, mas olha a sorte que teve esse cidadão em Bezerros. Escapou de um assalto, possivelmente um sequestro. Coloca no ar aí. Olha lá, ó. O carro vai buscar alguém na casa. Ele para o carro dele lá. Na hora que a pessoa desce, ó, fechou o portão, tá entrando no carro. Quando ela senta no carro, o carro para, abre a porta, o gol, ele percebe, dá uma ré, os bandidos tentam buscar, mas o carro lá tem mais potência, é um SW4, né?
E mais detalhe, ó, ela entra no carro, ó, os bandidos param na hora, abre para dar a botada e ele percebe rapidamente e se escapa desse assalto aí, graças a Deus. Graças a Deus. Muita sorte aí desse cidadão que escapou de ser assaltado ou sequestrado. O bandido é assim, em plena luz do dia, não é? Em plena luz do dia. Hoje não tem mais horário para bandido roubar você, não. Entendeu? Hoje o bandido assalta a qualquer hora. Coloca aqui uma denúncia que chega de Piedade. Coloca aqui uma denúncia que chega de Piedade. Ó, um cavalo no meio da rua, no meio da avenida principal. Isso já vem acontecendo já há um certo tempo lá em Piedade. Põe rapidamente de novo aí pra gente ver se der tempo. Olha lá, ó, o cavalo tá ali, ó. Arriscado matar alguém, aconteceu um acidente. O pessoal da Prefeitura de Piedade de Jaboatão recolhe esses animais aí nas ruas para evitar um acidente fatal com as pessoas, né? Deixa eu falar para os meus amigos e minhas amigas de saúde. Saúde de primeiro mundo, com preço bastante popular. Só mesmo a rede de clínicas ProCenter faz isso por você. Cuida da sua saúde. Para resumir todo o blá blá blá, cuida da saúde minha e de minha família. Muito obrigado ao Dr. Rosa pelo carinho da família ProCenter. Coloca no ar. A ProCenter está salvando vidas. Na hora em que você mais precisa, é possível contar com medicina de primeiro mundo a preços populares. A ProCenter conta com uma ampla variedade de especialidades e laboratórios próprios. A ProCenter conta agora com uma clínica oftalmológica aberta aos sábados, diversos modelos de óculos e tudo a preço popular. Lentes de contato estética das melhores marcas e nas diversas cores verde, azul e outras tonalidades. ProCenter, salvando vidas. Conte com a ProCenter quando o assunto é a sua saúde, prazeres e região metropolitana. Bom, e para você de todo o Brasil, para você de Pernambuco, prepare-se para gritar forte comigo. Aumente o volume de sua TV. Grite, 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 grite comigo, Pernambuco! Eu quero a bronca, Rora! Estamos apresentando Broncas da Cidade com Sérgio França. Jornal que traz cultura no nome pode ir além da notícia. No Jornal da Cultura, a informação clara e direta. Veja também nesta edição: debate dos últimos acontecimentos e a sua participação ao vivo. Participe com perguntas aos nossos convidados por meio do WhatsApp e também pelo Twitter e Facebook. De segunda a sábado, 9 da noite. Jornal da Cultura. A ProCenter está salvando vidas. Na hora em que você mais precisa, é possível contar com medicina de primeiro mundo a preços populares. A ProCenter conta com uma ampla variedade de especialidades e laboratórios próprios. A ProCenter conta agora com uma clínica oftalmológica aberta aos sábados, diversos modelos de óculos e tudo a preço popular. Lentes de contato estética das melhores marcas e nas diversas cores verde, azul e outras tonalidades. ProCenter, salvando vidas. Conte com a ProCenter quando o assunto é a sua saúde, prazeres e região metropolitana. Um momento de fé e esperança. Missa dominical da Arquidiocese de Olinda e Recife ao vivo da Catedral da Sé com Dom Fernando Saburido. Domingo às 9 da manhã. TV Nova Nordeste é cultura. Apoio SAI, Serviço de Apanha e Entrega. E Discípulos Peregrino, Viagens e Turismo. Voltamos a apresentar Broncas da Cidade com Sérgio França, o autêntico homem da bronca. Estamos de volta com Broncas da Cidade na cadeia da amizade. Tem o André Sete em Olinda, o Roberto, sua esposa Graça, muito obrigado. O jovem Gil, os moradores de Águas Compridas em Olinda, o Paulinho Paixão da banda Chacal do Brega, é isso? Em Paulista, muito obrigado pela sintonia de vocês. O Glebson de Igaraçu, a Ellen Dias Bione, é filha do repórter Paulo Dias, está conosco. O Ednilson Lucena de Camaragibe, o Luciano Lima e a dona Edilene Tereza em Ouro Preto, Olinda. Deixa eu antes mandar um abraço ao pessoal do jornal Sem Censura, o meu amigo J Neto. Olha aí, ó. Olha o Jota. Traz aqui, ó, o Sérgio França, né? Traz o Sérgio França, mais uma vez, falando sobre
o nosso programa, de 2 às 2h30, na TV Nova Nordeste, canal 22. Muito obrigado ao carinho do Jornal Sem Censura, do meu amigo J. Neto. Hoje, o Francisco, que é editor de nossa televisão, a Fátima Silva está em Gravatá, ambos estão completando idade nova. Senta o dedo na metranca do bem. Parabéns! Em Jardim Brasil 1, Olinda, os moradores reclamam que quando chove, as ruas ficam alagadas com água de fossa, uma fedentina insuportável. Os moradores já não aguentam mais a tal situação. Coloca aí o jumentinho Tiridá em cima do pessoal que não cuida dos moradores. Atola, jumentinho! Isso, a cunha. Muito bom. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, meu amigo Sérgio. O meu nome é Eduardo. Não sei se você lembra sobre um problema de vazamento de água aqui no centro de Paulista, na rua Joaquim Távora. Falado semana passada no seu programa. Venho agradecer a você e sua equipe, pois hoje o problema do vazamento foi resolvido. A Compesa informou que o resto agora é com a Prefeitura do Paulista. Esperamos que o prefeito ajeite o buraco lá. Obrigado, Sérgio, mais uma vez, pois você ajuda de fato o povo. Estamos com você, parabéns. Eu queria pedir ao prefeito de Paulista para dar uma passada aí na rua Joaquim Távora e ver esse buraco, prefeito. Ajeita lá, ajuda o pessoal que já é tão sofrido. Parabéns. Vamos aplaudir aí pelo menos a Compesa uma vez, né? Tem que aplaudir. Fez, resolve, tem que ser aplaudido. Eu digo sempre que eu não tenho nenhum colhulho, nenhum conchavo com político nenhum. Eu trabalho em prol do povo. Eu trabalho em prol dos moradores, eu trabalho em prol dos telespectadores e telespectadoras que assistem ao nosso programa. Sérgio França, por favor, faça um apelo que você peça na televisão para a Secretaria de Defesa Social disponibilizar policiais para a área de Pau Amarelo, pois são muitos assaltos. Agora mesmo, às 18h40 de ontem, uma senhora foi assaltada e a comunidade na rua Arquiteto José Geraldo de Castro Paz não aguenta mais. Por favor, sei que você vai cair de pau em cima e você resolve. Bom, coloca aí o avião nos mequetrefes e leva para a Indonésia. Bota o avião na... Isso! Muito bem! Senhores passageiros, sejam bem-vindos. Ali é a área do 1º Batalhão e tem um comandante novo, Coronel Fernando. Coronel, pede o pessoal passar lá, fazer um pente fino, porque o que tem de bandido assaltando naquela localidade não está sendo fácil. Sérgio, vos fala João de Tegipió. Muito obrigado, João. Peço sua ajuda. Tem um colégio abandonado que está servindo de usuário para usuários de drogas, na rua Falcão de Lacerda. O nome do colégio é o antigo Barão de Rio Branco, próximo ao cartório de Tegipió. Vou filmar ele por dentro. Nos ajude, coloca aí os jumentinhos Tiridá em cima desses mequetrefes. Bora, jumentinho, prepare para cunhar, dale, isso, ajuda. Muito bom. Oi, amigo, boa tarde. É assim que está escrito. Gostaria muito que você falasse em seu programa que, graças a Deus, tem uma audiência fabulosa, que tem um asfalto aqui próximo à minha casa que está se afundando. Já está prejudicando uma casa. Fica na rua Engenho Serra Grande, em frente ao número 56. Espero que as autoridades competentes tomem providência antes de que aconteça um acidente. Agradeço antecipadamente sua inestimável atenção e fica com Deus. Observação, fica na UR3 no Ibura de Recife. Coloca o despertador para acordar as autoridades. Acorda, pessoal! Acorda, pessoal! Bem, pessoal, eu sou Sérgio França, esse é o único, exclusivo Broncas da Cidade. Mas antes, eu quero que Pernambuco prepare-se para gritar forte comigo. Atenção, pessoal, grite, grite, grite comigo, Pernambuco! Eu quero é bronca! Mexeu com você? Mexeu comigo. A gente se fala amanhã, a partir das 2 da tarde. Tchau, pessoal. Você assistiu Broncas da Cidade com Sérgio França. Até lá. Somos uma família, por isso trazemos o melhor do Nordeste para você. Fazemos a diferença com conteúdo de qualidade.
fazemos o melhor. Porque somos a TV Nova Nordeste, a sua TV.